Efésios 1, 13 e 14. Nele, também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Amém. Pai, nós oramos nesta manhã, pedimos a tua bênção sobre as nossas vidas, que agora vamos ouvir a tua palavra, vamos meditar nesta porção das Escrituras, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre do mal, de, ó Deus, desprezarmos este momento e não abrirmos o nosso coração para ouvir a tua voz. Tira a inquietação de dentro de nós, ó Deus, tira a inquietação que é tão característica de ficarmos parados, nós que estamos vivendo dias tão agitados, ó Deus, nós que não paramos por nada, tire essa inquietação do nosso coração, que nós tenhamos atenção para ouvir a tua voz. Oramos pelos nossos irmãos que estão enfermos, os que estão ausentes aqui do culto hoje, que o Senhor os visite de uma forma poderosa. Lembramos da população do Rio Grande do Sul, de cada município afetado, Senhor. Oramos por aqueles que estão desesperados nesta manhã. Oramos pelos abrigos, oramos pelos, ó Deus, os que estão nas casas dos seus parentes. Suplicamos a visitação do Senhor sobre eles. Guarda-os, sustenta-os, dê a eles uma experiência, Senhor, de receber mais do que aquilo que eles tinham, Senhor. Casas melhores daquela que eles tinham no passado, Senhor, para que eles vejam as tuas mãos sobre eles e possam glorificar o Senhor. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Qual é a maior bênção que um cristão pode receber? Nós estamos em busca de uma bênção de Deus todos os dias para as nossas vidas. Nós queremos ser abençoados. Oramos logo nas primeiras horas do dia, pedindo para que o Senhor nos abençoe. E isto não é errado, nós devemos fazer isto. Devemos abençoar os nossos filhos, abençoar o nosso cônjuge, a nossa família. Devemos pedir para que o Senhor abençoe as pessoas que amamos, o nosso país, a nossa cidade, a nossa igreja. Mas a maior bênção qual é? Paulo escreve para uma igreja, a igreja de Éfeso, que estava enfrentando provações terríveis nas suas vidas. Eles estavam enfrentando perseguições da sociedade pelo simples fato de terem seguido a Jesus, se tornado cristãos. Eram marginalizados, zombados, insultados por causa da fé. Eles viviam em uma constante luta espiritual contra três grandes forças que conspiram contra nós. Quais são? O pecado que habita dentro de nós, o mundo, essa sociedade que nós estamos vivendo dentro dela, que é hostil a tudo que vem de Deus, e a própria pessoa do diabo. Eles não estavam vivendo em um playground espiritual, mas enfrentando grandes lutas nas suas vidas. E Paulo começa o seu livro, que talvez seja um dos maiores livros da Bíblia, dizendo o seguinte para eles, Efésios 1 e 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, olha só, no passado. Nós não podemos perder de vista as bênçãos que recebemos de Deus no passado, em busca das bênçãos do presente e do futuro. Se você viver ansioso em busca das bênçãos do presente e as do futuro também, você vai deixar de valorizar as bênçãos que você recebeu de Deus no passado.
que nos abençoou com todas, olha só, não com algumas, mas todas as sortes, todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Ele já começa dizendo isto: nós fomos abençoados por Deus. Talvez nesta manhã você não se sinta abençoado por Deus devido ao volume de provações em que você está enfrentando. Devido a uma semana muito difícil que você teve. Mas você precisa acreditar e ter fé na palavra de Deus, que diz que nós já fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo. E ele vai discorrer sobre estas bênçãos. E no versículo 13 e 14, ele vai falar da bênção que talvez seja, na minha opinião, talvez não, a maior bênção que um cristão pode receber de Deus. E qual é esta bênção? O Espírito Santo vivendo dentro de nós. Esse capítulo de Efésios mostra Deus em ação. Do primeiro versículo ao versículo 13, Paulo fala da Trindade. Eu falei isso aqui quinta-feira na igreja, aqui no estudo bíblico. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Hoje falarei sobre o Espírito Santo. Outro dia, sobre o que como Deus nos abençoou, como Jesus Cristo nos abençoou, mas hoje sobre o Espírito Santo. Por quê, pastor? Domingo passado, comemorado na igreja, o domingo de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa, o derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus, que é, queridos, ao lado da criação, ao lado da encarnação de Jesus, da morte de Jesus, da ressurreição de Jesus e da elevação em glória do Senhor Jesus Cristo, os maiores eventos que já ocorreu na face da terra. O Espírito Santo de Deus sendo derramado sobre o povo de Deus. Eu não estava aqui domingo. Vocês foram bem assistidos pela pregação da palavra de Deus do Renan. Mas hoje eu quero falar sobre esta bênção gloriosa, o Espírito Santo de Deus sobre nós. Paulo fundou esta igreja na sua terceira viagem missionária, a igreja de Éfeso. Foi assim que aconteceu o fundamento desta igreja. Havia 12 judeus lá, discípulos de João Batista. E Paulo se encontra com eles e pergunta para eles: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Eles disseram para o apóstolo Paulo: Espírito Santo? Nós nem sabemos que existe Espírito Santo. Então Paulo passa 3 anos naquela cidade. Foi o maior período em que ele se dedicou a um lugar durante as suas viagens missionárias e deixou ali uma igreja forte, uma igreja dinâmica, uma igreja poderosa, em que, posteriormente, segundo a tradição, a mãe do nosso Senhor, a Maria, congregou ali aos cuidados do seu pastor, o apóstolo João. E ele vai falar, queridos, sobre como que o Espírito Santo é dado para nós. Esta maior bênção que podemos receber de Deus, o Espírito Santo. No versículo 13, em primeiro lugar, ele diz o seguinte: nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Os efésios ouviram a palavra da verdade. Eles escutaram o evangelho da salvação. Paulo resume a sua atividade missionária naquela cidade, escrevendo o seguinte,
Abre a Bíblia de vocês comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 20 e o 21. Vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e ensinar isso a vocês publicamente. E também de casa em casa, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Está aqui a atividade do apóstolo Paulo. Durante 3 anos, olha o que ele diz: vocês sabem que jamais deixei de anunciar o que fosse proveitoso e de ensinar isso a vocês publicamente, também de casa em casa. O texto de Atos 19 diz que Paulo alugou uma escola de um filósofo chamado Tirano. E, queridos, há um manuscrito do Novo Testamento que diz que os efésios costumavam tirar a sua siesta entre as 11 da manhã até as 3 horas da tarde. E era neste período, das 11 da manhã às 3 horas da tarde, em que o povo da cidade estava dormindo, o apóstolo Paulo estava na escola de Tirano, pregando para os efésios. Fazendo o que para os efésios? Olha, 3 verbos aí que nós vimos: anunciando o que fosse proveitoso. O segundo verbo, ensinar isso a vocês publicamente e também de casa em casa. E o terceiro, testemunhando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto uns dormiam, outros estavam sentados, escutando Paulo anunciar, ensinar e testemunhar o santo evangelho de Deus. Eles escutaram a palavra de Deus pela boca do servo do Senhor, o apóstolo Paulo, por 3 longos anos, todos os dias. E o texto de Atos 19 diz que todos na província da Ásia ouviram e conheceram ao Senhor Jesus Cristo, de acordo com a atividade do apóstolo Paulo ali em Éfeso. Ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação. Nós precisamos ouvir, ouvir, ouvir. Agora, não é ouvir qualquer coisa. Se o texto diz que tem a palavra da verdade, significa que tem a palavra da mentira também. E a palavra da mentira não se encaixa com o evangelho da salvação. Porque o que diz o evangelho da salvação para nós? O evangelho da salvação diz que você é aceito por Deus, não com base na sua própria justiça, não com base naquilo que você fez, mas você é aceito por Deus, abençoado por Deus, enriquecido com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, naquilo que Deus fez para você. E o que Deus fez para você? Deus elegeu você, Deus predestinou você, Deus deu o Filho dele para você, para que ele pagasse o preço pelos seus pecados, redimisse você da culpa do pecado, libertasse você da escravidão do pecado e fizesse de você uma nova criatura em Cristo Jesus. Palavra da verdade, o evangelho da salvação. Por 3 anos eles ouviram isto. Enquanto houver pregação da palavra de Deus, enquanto houver pregação do evangelho da salvação, há esperança para este mundo. Graças a Deus que os pastores de Porto Alegre disseram de que o povo porto-alegrense, de Canoas, de Esteio, daquela região,
não precisam apenas de donativos. Embora os donativos sejam tão importantes, mas eles precisam também da palavra da verdade, do evangelho da salvação. Esta organização, Samaritan Purse, é uma fundação organizada pela Fundação Billy Graham. Vocês acham que eles vão ficar só dando donativos? Eu tenho certeza. Isso foi dito pelo pastor Edson. Que daqui a uns dias, depois de ajudar este povo, filho do Billy Graham, com certeza estará em Porto Alegre. Ou na Arena do Grêmio, ou do Inter. Dizendo o seguinte: vocês precisam da palavra da verdade, do evangelho da salvação, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque Deus achou por bem, diz o apóstolo Paulo, salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Como é que Deus salva? Como é que Deus concede o Espírito? Através da pregação. Não há cristão verdadeiro que não tenha se achegado a Cristo depois de ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação. É por este método que nós entramos na porta do reino de Deus. Pregue a palavra, irmãos. Pregue a palavra. Confie no poder da palavra de Deus. Confie no poder destas palavras gloriosas que foram responsáveis pela criação do mundo e está sendo responsável pela sustentação do universo. Esta palavra tem poder para salvar o homem. Agora, eles não apenas ouviram esta mensagem gloriosa que fala do amor de Deus, mas eles escutaram, eles creram na verdade. Ouviram e creram. Olha o que o texto diz. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido. Crer. O que é acreditar? É um mero assentimento intelectual que diz: eu acredito que Jesus nasceu, viveu, morreu, é inegável as marcas dele, de que ele de fato é um personagem histórico, eu creio nisso, amém? Não. Essa é a fé dos demônios. Crer é aceitar a mensagem como verdade e agir de acordo com ela, tendo um relacionamento com Jesus Cristo. E este relacionamento tem implicações profundas para a sua vida. Esta fé no Senhor Jesus e este relacionamento com Ele vai transformar a sua antiga vida. Porque os que creem e se relacionam com Jesus têm as suas vidas transformadas. De tal forma que aquele que nunca creu é aquele que ouviu a palavra da verdade, o evangelho da salvação, mas que isso não o transformou. Porque crer implica em mudança.
Crer implica de que você fará alguma coisa a partir daquilo que você ouviu, a partir daquilo que foi revelado a você. Vocês querem ver o que aconteceu com os Efésios? Atos dos Apóstolos 19, 18 a 20. Depois desses 3 anos de atividade do apóstolo Paulo ali, olha o que aconteceu com eles. Muitos dos que creram, muitos, vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Eles creram, e aí eles fizeram o que com a fé? Esta fé gloriosa, eles confessaram e denunciaram as suas próprias obras. Como a gente sabe que alguém creu e houve esta obra gloriosa, regeneradora do Espírito Santo no coração dele, é que ele vai agora confessar os seus pecados. Ele vai denunciar a sua antiga vida. E olhem, queridos, versículo 19, do capítulo 19. Também muitos dos que haviam praticado magia. Éfeso era o maior centro religioso de ocultismo do mundo antigo. Reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Material do pecado não serve mais para mim, não pode estar mais dentro da minha casa. Eu vou não vender para ganhar um dinheiro e produzir pecado na vida de terceiros, mas eu vou queimar. Agora, olha o impacto disto em uma cidade. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50.000 denários. Um dia de trabalho de uma pessoa era 1 denário. 50.000 denários. Por quê? Porque crer implica em uma renúncia da antiga vida. Implica em ter os seus recursos do pecado abandonados, e você passa a crer naquele que é a tua provisão, você passa a crer naquele que é o teu sustentador, você mesmo com prejuízo próprio, você passa a depender daquele que é a provisão de toda a terra, o sustentador de todo o universo, e de que prometeu não abandonar os seus filhos. Que bênção é crer, ter a sua vida transformada. E por último, versículo de número 13. Vocês foram, depois de ouvir, depois de crer, vocês receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Aí é que está, o selo. Vocês receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Fomos selados com o Espírito Santo. Não é um selo comum, mas este selo é o próprio Espírito, que indica pelo menos 3 coisas, queridos. Quinta-feira eu expliquei melhor. Autenticação. Quando no mundo antigo algo era selado, aquilo era uma autenticação. Dava provas de ser genuíno. A segunda coisa, propriedade.
quando fomos selados com o Espírito Santo, nos tornamos propriedade de Deus. Isso indica que nós pertencemos ao Senhor. O selo é um vínculo entre Deus e o seu povo. E é um sinal de que nós pertencemos a Deus. É um sinal imediato de que somos, daquilo que nós somos e daquilo que seremos para Deus. E é um sinal imediato daquilo que Deus é e daquilo que Ele será para nós. O selo. O selo é a proximidade de Deus conosco. E a nossa posição é muito superior à posição dos antigos israelitas. E eu vou dizer para vocês, a nossa posição é infinitamente superior do que a posição de Adão no jardim do Éden. Porque este selo diz que o Espírito Santo de Deus vive dentro de nós. O antigo selo dos judeus era a circuncisão. E João Crisóstomo, um dos pais da igreja, um grande pregador, afirma que eles foram marcados por Deus como um proprietário de animal marca os seus animais na carne. Nós fomos marcados por Deus no mais íntimo do nosso ser, dentro de nós. E nós temos hoje uma posição infinitamente superior à posição de Adão, porque Deus estava do lado de fora, conversando com ele todos os dias. Agora, com o Espírito dentro de nós, Deus não está mais do lado de fora, mas Deus está aqui dentro de cada um dos seus filhos. Não importa a situação em que eles estão enfrentando, não importa onde eles estão, Deus está dentro deles. Este é o selo. Nós somos dele, ele é nosso. O selo é Deus vindo reivindicar aquilo que é dele, a sua igreja. Mas o selo também é Deus vindo se dar ao seu povo. E a partir deste selo que é o Espírito Santo, tudo que Deus tem é nosso. Tudo que Ele é para nós está disponível. E não está longe. E este vínculo é inviolável. É a terceira questão do selo, porque indica proteção. Ninguém em sã consciência violava um selo romano. Quando Jesus foi morto e sepultado, a Bíblia diz que foi colocado um selo no túmulo de Jesus para que ninguém tocasse naquele túmulo. Se alguém tocasse naquele selo, era condenado à morte. O selo em nós é uma garantia inviolável daquilo que nós recebemos de Deus, de que não será tirado de nós, não será roubado de nós, e é uma garantia inviolável de que as provações, as tentações, as tensões, as aflições do tempo presente não poderão nos destruir, porque Deus está em nós. Agora Paulo fala outra palavra em Efésios 1:14. Ele diz o seguinte: o Espírito é o penhor da promessa. Não, o Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Penhor. Quando alguém ia comprar algo no mundo antigo, nunca pagava o preço à vista. Sempre dava uma parte. E essa entrada chamava-se penhor.
não havia contratos como se tem hoje. O contrato era a entrada. E era a certeza, ao dar a entrada, de que você iria receber a dívida ou ter que pagar pela sua dívida posteriormente. O Espírito Santo é o penhor. Do quê? Embora a gente tenha Ele dentro de nós, e a gente não perceba, mas olhe, o apóstolo Paulo diz que ele ora por você, quando você não sabe orar. Ontem eu estava orando por uma pessoa e eu falei, Senhor, eu não sei o que pedir. Mas a Bíblia diz que ele ora com gemidos inexprimíveis. O Espírito Santo consola. Quando você está enfrentando adversidades sem fim, e você para um pouco e diz, como eu estou suportando isto? Talvez seja os meus exercícios que eu fiz semana passada. Talvez seja isto, talvez seja a minha força natural. Mas na verdade, queridos, de uma forma em que você não enxerga, não percebe, é o Espírito Santo dentro de você, te consolando, te animando. O Espírito Santo nos ensina toda a verdade. Há pessoas que nunca frequentaram uma faculdade de teologia, mas ele tem um conhecimento de Deus que deixa os teólogos boquiabertos. Por quê? Porque este Espírito que está dentro de você, Jesus disse que ele iria te ensinar toda a verdade. Este Espírito guia o povo de Deus. Talvez você não saiba como tomar decisões corretas, e ele vem e te ajuda, ele guia. Este Espírito foi o que escreveu as Escrituras Sagradas. Pedro diz sobre isso, nenhuma das Escrituras, das profecias, foram escritas por iniciativa humana, mas o Espírito Santo estava dentro daqueles homens que escreveram a Bíblia. Esse Espírito te faz conhecer as Escrituras. Este Espírito convence você do pecado, da justiça e do juízo. Quando você se arrepende, não foi porque você tomou uma decisão de fazê-lo, mas foi o Espírito Santo que agiu na sua mente e na sua vontade. Este Espírito foi dado como um penhor, mas ele é apenas o início, não o fim. Porque se ele é o penhor, significa que vem mais. Todas as bênçãos que nós recebemos é só um antegozo daquilo que está para vir no futuro. É este o significado de penhor. O Espírito Santo dado a nós é apenas o início de algo maior que Deus nos dará quando chegar o grande dia de estarmos com Ele. É só isto. É só isto. De tal forma que Jonathan Edwards, o grande pregador americano, dizia que se vocês querem experimentar mais e mais daquilo que está reservado para nós nos céus, o que você deve fazer? Você deve comungar com esse Espírito, para que ele reparta os frutos em maior proporção no seu coração, o fruto do Espírito com você. E aí você vai experimentar aquilo que está em Gálatas capítulo 5. Volte um livro da Bíblia aí, Gálatas capítulo 5.
Versículo 22, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isto. É o Espírito da promessa. Por isso que eu disse que é a maior bênção que nós recebemos de Deus. A promessa de Deus do Antigo Testamento é o Espírito Santo. Quando Deus chamou Abraão e disse para ele que iria abençoar todas as famílias da terra através dele, o que Deus tinha em mente, de acordo com o apóstolo Paulo? Deus tinha em mente. Você está com a Bíblia aberta em Gálatas? Gálatas 4. Na verdade, Gálatas 3, versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós. Abraão é o pai da nação judaica. Deus chamou ele e disse: Abraão, saia da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Igual aconteceu com a gente, Balneário Camboriú. Viemos para cá. Deus nos tirou da nossa terra, do meio dos nossos parentes, e nos levou para outra terra. Deus faz isso sempre. Ele vai continuar fazendo. Tirando pessoas do meio das suas famílias e enviando para outros lugares para abençoar os outros lugares. Que coisa linda. E Deus fala com ele o seguinte: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Que coisa linda. Aí Deus diz para ele: sê tu uma bênção. E qual é esta bênção, queridos? Paulo vai falar aqui, 3:14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. O Espírito Santo é a bênção que Deus prometeu ao Abraão. Deus chama um homem de um lugar, leva ele para outro, passeia com ele, por 25 anos faz ele andar pelo meio de uma terra, sem filhos, e diz: você vai ter filhos, e os seus filhos serão como a areia do mar, os seus filhos serão como as estrelas dos céus. Creia em mim. E esse homem, num ato de descrença, deixa de crer em Deus, dorme com a sua empregada, na tentativa de ajudar a Deus a ter um filho. E aí ele faz uma confusão terrível, que está até os dias de hoje. E Deus fala: esse filho eu vou abençoar também, porque ele saiu de você. Mas não é com ele o meu chamado, é com o que vai nascer de você. E já com 100 anos de idade, nasce o filho. Este filho cresce, casa-se com uma mulher, e a mulher também não consegue ter filhos. Eles oram, e Deus dá gêmeos para eles. E Deus diz: embora sejam dois, aí são duas nações, eu escolhi uma só. E da linhagem de Jacó, nação de Israel. E de Israel vem Jesus, e de Jesus vem os apóstolos, vem a pregação do Evangelho. Tudo isso aconteceu para que você recebesse a maior bênção de Deus. E qual é a maior bênção? Deus morando dentro de você. Olha o que Deus fez, queridos, para abençoar você. O Espírito é teu e você é do Espírito. Diante disto,
Você acha que será o desemprego? Os problemas financeiros da nossa nação? Os outros problemas que você tem? Teu resfriado, tua gripe de H1N1 prolongada? Que vai te destruir? Você acha mesmo? Você acha? É aqui que nós encontramos forças para a segunda-feira de manhã. É aqui. Lembre-se, Paulo escreveu essas palavras para um povo pobre, na sua grande maioria, perseguidos, analfabetos, sem seguro social, sem plano de saúde, e que estavam sendo perseguidos por causa da sua fé. E ele fala de coisas tão minuciosas, porque elas são importantes, e é daqui que vem a força para você vencer. É daqui que vem a sua identidade, quem você é. É daqui que você descobre por que você nasceu, que o seu nascimento e a sua vida não é um acidente de percurso. Que você não nasceu porque os seus pais tiveram um descuido na hora do namoro deles. Porque Paulo fala do passado, que Deus nos amava antes da fundação do mundo. A tua vida não é um acidente. Você foi escolhido por Deus para receber a bênção que Ele prometeu ao Abraão. É isto. O Espírito Santo mora dentro de nós, queridos. Quinta-feira eu confessei um pecado aqui na igreja. Acho que essa semana eu tive um pensamento não muito evangélico. Já teve alguma vez? Um pensamento não evangélico? E eu estava lendo, e eu fiquei pensando, eu creio que o Espírito Santo mora dentro de mim. Porque se Ele não morasse, nem vivo eu estaria. E Ele está ouvindo, sentindo todos esses pensamentos de mágoa que eu estou dentro de mim. E Ele está selado aqui dentro. Não vai ser isso que vai tirá-lo daqui, porque Ele me ama. E Ele convive com isso, com esses pensamentos, e não me abandona. É isto. Vocês foram abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais. Em Efésios, Paulo fala que lá os judeus, os patriarcas, Davi, Abraão, Moisés, não entenderam isto. Mas isso foi revelado para ele, foi revelado para nós. O Espírito está dentro de você. Se você creu, se você ouviu, o Espírito está dentro de você. Pai Santo, nesta manhã, Senhor, nós nos aproximamos de Ti mais uma vez e pedimos para que o Senhor dê mais do Teu Espírito. Enche a gente do Teu Espírito, Senhor. Faça-nos transbordar do Teu Espírito, para que a realidade do amor, da alegria, da paz, da longanimidade, da bondade, da mansidão, do domínio próprio, exploda dentro de nós, Senhor, e estejamos saturados do Espírito Santo, saturados de fé, saturados de alegria, de amor, de compaixão, de entusiasmo, Senhor. Satura-nos nesta manhã.